Fala galera, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Está um pouquinho tarde pela hora, mas que eu estou gravando, mas enfim. Pessoal, não quero me aprofundar muito nisso, tá? Até porque nós precisamos ter mais algumas aulas e essas aulas que eu vou passando para vocês já queremos focar para vocês tocarem, tá bom? Então vamos lá. A nossa aula 5, certo? Nós iremos iniciar falando sobre leitura de notas no pentagrama, tá bom? Então, como que funciona, tá? Eu coloquei aqui, certo? No nosso primeiro slide, tá? Uma pequena demonstração. Numa pela manhã, certo? Eu abro a minha janela e aparece um passarinho cantando, certo? E nessa que vem um passarinho, ele me traz uma composição, certo? E dentro dessa composição que ele me traz, eu preciso ter algumas ideias para a gente poder registrar nossa composição, né? Como a gente vai guardar isso, né? Antigamente, nos nossos ancestrais, certo? Não existia como um gravador que nem tem hoje, um notebook, um celular que a gente pudesse estar guardando as nossas composições, certo? Foi aí, certo, que Guido de Arezzo, certo? Eu não vou falar muito sobre ele hoje, tá? Vou deixar para aulas futuras, tá bom? A gente fala um pouquinho dele, tá? Mas foi aí que Guido de Arezzo, ele criou o nosso sistema hoje, certo? De linhas, certo? Mas professor, o que são essas linhas em si, certo? Que são diferentes de um caderno normal. Sim, essas linhas são chamadas de pauta ou pentagrama, tá? Conjunto das 5 linhas e das 4 espaços, tá? Pessoal, pauta ou pentagrama, eu gosto dessa palavra penta, que ela lembra 5, certo? Ou seja, penta nos lembra pentacampeão, que é a nossa seleção brasileira, certo? Ela foi 5 vezes campeã, tá bom? Então, penta ou pentágono, que é um triângulo de 5 partes, né? E assim por diante, tá? O pentagrama, as linhas, elas são diferentes, elas não são contadas de cima para baixo, e sim de baixo para cima, ok? Então, eu tenho aqui a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha, certo? E o meu primeiro, segundo, terceiro e o quarto espaço, tá? Um jeito legal para a gente dominar essas linhas e as pautas é as nossas mãos, certo? Se vocês olharem os nossos dedos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 dedos, certo? Cada espacinho desse nos lembra as pautas, que são 4 espaços entre os dedos, tá bom? Então, aí é uma forma mais prática da gente estar entendendo o pentagrama ou a pauta ou assim por diante, tá bom? Próximo. No nosso próximo slide, eu quero continuar falando sobre a composição. Imaginemos, certo, que o passarinho ele cantou 2 notas, ok? Ou seja, suponhamos que eu tenho 2 notas, tá? Essa primeira nota eu quero chamar ela de sol e essa aqui eu quero chamar ela de fá, tá? Eu geralmente pergunto para os meus alunos, vocês acham que eu posso ou não chamar essa nota de fá e essa de sol, certo? Eu vou até colocar o nome delas aqui, certo? Então, sol e fá, tá? Algumas pessoas vão dizer que não, outras pessoas vão dizer que sim, tá? Particularmente, eu não chamaria, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Deixa eu mudar o slide aqui, tá? Para poder nomear essas notas, eu vou depender de 2 figuras essenciais que são mais importantes. Essas figuras, na verdade, são 7, mas eu vou colocar as 2 mais importantes, tá? Que são elas chamadas de clave, tá? Que são essas 2 figuras aqui no começo do meu pentagrama, certo? Da minha pauta,
ok? Eu coloquei aqui uma breve legenda, onde clave é a figura usada para nomear as notas musicais de acordo com a sua tonação, tá? Para quem não sabe o que é tonação, vamos recordar algumas aulas anteriores, onde nós falamos que as notas musicais elas são divididas em 3 partes. Quais são elas? As partes graves, médias e agudas. Então a mesma coisa serve para a pauta, tá bom? Seguindo para o próximo slide. No slide 6 eu coloquei essas duas claves, tá? Então a primeira clave é a clave de Sol, tá? Então na primeira e segunda linha é onde eu tenho a nota Sol. A próxima clave, a clave de Fá na quarta linha, ok? Essas são as duas claves mais usadas, tá? Professor, como que eu sei que é a clave de Fá na quarta linha? Nós temos a clave de Fá na terceira, que eu não coloquei aqui. Essa é a clave de Fá na quarta, ok? Então tem a primeira, segunda, terceira e a quarta linha, ok? Contadas de baixo para cima. Na quarta linha eu tenho a nota Fá. O próprio nome já disse, eu elimino a palavra clave de, sobra a Fá na quarta linha, ok? Próximo slide, certo? Eu coloquei aqui, ó, circulei, para vocês verem que são esses dois pontinhos identificando a quarta linha, tá bom? Próximo. Nesse próximo exercício que eu coloquei, eu já comecei atribuindo as notas musicais, tá? Para vocês não terem dúvida, tá? Eu vou passar um videozinho rápido, tá? Para vocês poderem estar entendendo um pouco dessas notas musicais já atribuindo ao teclado, tá bom? Então pode rodar o vídeo. Ok, então vamos lá, tá? Aqui eu coloquei de novo, certo? Vocês perceberam que no teclado, quando a gente tocou, certo? O teclado ele começou tocando o segundo Dó, certo? Do teclado, que seria o C2, tá? Eu mais pra frente vou explicar pra vocês o que seria C2, C3, C4, tá? Mas C2 significa o Dó 2 do teclado, C3 terceiro Dó, Dó central, e C4 quarto Dó, tá bom? Certo? E vocês perceberam que pelo timbre da nota, começamos pela nota grave, certo? As notas médias e as notas agudas, ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui, certo? Na minha legenda, a partir desse Dó, certo? Que eu coloquei aqui, até esse segundo Dó, certo? Eu coloquei que são as notas graves e médias, tá? Próximo, eu coloquei que desse dózinho aqui pra cá, eu tenho as notas médias e agudas, tá bom? Como a gente tá fazendo um trabalho muito rápido, tá? Pra gente agilizar já passar muito direto, eu não quero me aprofundar muito. Mas existe uma velha pergunta que eu fazia para os meus alunos. Essas duas notas, elas aparentam ser as mesmas. Sim, elas são as mesmas. Tanto que eu coloquei aqui que essa nota, esses dois Dós, por ser o mesmo, eles são o Dó central do teclado, ou o piano, que seria o C3, certo? O Dó central. Então, peraí, professor, se eu ver na clave de Fá, esse Dó aqui, e esse Dó na clave de Sol, eu vou ter que tocar o Dó central? Sim. A diferença é que o que acontece? Quando a gente se retrata em relação ao piano, na clave de Fá, na maioria das vezes, tá? Isso não é sempre, não é uma coisa certa, fixa, porque pode acontecer de eu ter que tocar as notas graves com a mão direita também, certo? Mas, resumidamente, para o começo das nossas aulas, certo? Eu utilizarei para tocar as notas graves na clave de Fá a nossa mão esquerda, ok? Conforme eu coloquei aqui, tá? Então eu utilizo a mão esquerda. E professor, e para tocar as notas médias e agudas na clave de Sol? Eu utilizo a mão direita, conforme eu coloquei aqui, tá bom?
é uma das partes mais importantes, mais fundamentais, tá bom? Pra gente poder já começar a tocar uma musiquinha, já ler alguma coisa bem simples, tá? Próximo. Linhas ou espaço suplementar podem ser superior ou inferior. Elas escrevem as notas que não cabem na pauta ou no pentagrama. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Vou correr aqui que está acabando a bateria da minha fumadora, tá? Linhas ou espaço suplementar pode ser superior ou inferior, tá? Então, coloquei um detalhe aqui. Se a minha pauta ou pentagrama só tem 5 linhas, certo? De baixo para cima, certo? Se ela só tem 5 linhas de baixo para cima, eu precisava de mais notas para escrever tanto essa nota Si e Dó, quanto essa nota Dó e Ré, certo? Ou seja, para eu colocar essas notas, como eu não tenho mais linha na pauta ou no pentagrama, eu adiciono elas, certo? Por quê? Elas escrevem as notas que não cabem no pentagrama, tá? Então são linhas adicionais, linhas complementares ou suplementares, é um complemento, ok? Próximo slide, tá? Pessoal, na nossa próxima aula, nós começaremos a falar sobre figuras musicais, figuras de tempo, tá bom? Então, tá vindo um teminha bem bacana também para vocês estarem dominando, tá? Então, eu peço que vocês estudem isso em casa, tá bom? Se dediquem, anotem no caderno de música de vocês, tá? Para quem não tiver caderno de música, aproveite aquela folhinha que eu mandei para vocês, tá bom? Pessoal, desejo vocês um ótimo dia, tá bom? Bom descanso para vocês, tá? Aqui pra mim já é noite, eu tô gravando agora de noite, tá? Mas para quem ver agora na segunda-feira, tá? Um ótimo dia para vocês, ótima semana, se cuidem e um forte abraço, tá bom? Tchau, pessoal.